Alô, amigos e amigas de Videversos. O bandido corrupto Lula, lavador de dinheiro, chefe da organização criminosa petista, foi condenado nesta quarta-feira a 12 anos e 11 meses de cadeia, em regime fechado de cumprimento de pena, pelo crime de recebimento de propina na reforma do sítio de Atibaia. A sentença foi assinada pela juíza substituta da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Gabriela Hardt, sucessora do já mitológico ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. A mulher sapiens petista, a estocadora de ventos, a rainha da mandioca, a imperatriz das pedaladas, Dilma Rousseff, correu ao Twitter para colocar lá a sua postagem dizendo: se a condenação no primeiro processo tinha por objetivo impedir a candidatura de Lula à presidência, agora a intenção é retirá-lo definitivamente da vida política. Na prática, as duas condenações somadas tentam lhe impor uma prisão perpétua. Puxa! E dizer que os brasileiros tiveram o destemor, o peito, a coragem de reeleger essa mulher para a presidência da República. É muito desalentador quando a gente relembra isso. Obriga-nos a pensar o sacrifício que foi tirá-la do Palácio do Planalto. Ela estava determinada a cumprir uma tarefa igual àquela que o ditador comuno-bolivariano Nicolás Maduro continua desenvolvendo na Venezuela. Ela jogou mais de 50 milhões de brasileiros no desemprego, na miséria, na falta de renda. Ela fez o Brasil regredir, no mínimo, 20 anos. Eu não me contive. É claro, retuitei a postagem da petista Dilma Rousseff e coloquei lá uma pergunta breve. Tô eu muito produzir tal reflexão? Aí está um exemplo rematado, acabado, cabal, de como funciona o processo de pensamento de parte das elites no Brasil. Querem outro exemplo nesse sentido? Vou dar. O barão do aço no país, Jorge Gerdau Johann Peter, assinou a compra da lata velha da refinaria de Pasadena, que custou mais de $1 bilhão para a Petrobras. Decisão que ele tomou quando era membro do Conselho de Administração da estatal. Essa porcaria velha tinha sido vendida pouco antes por apenas $70 milhões para uma companhia belga. Jorge Gerdau Johann Peter é um sujeito culto, não há sombra de dúvida. Ele não é um mitômano ao estilo Eike Batista. Ele verdadeiramente estudou na Alemanha, mas se formou em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jorge Gerdau Johann Peter é um homem viajado. Jorge Gerdau Johann Peter é um homem sofisticado. Quem gosta de arte, se tiver oportunidade, visite a sede do Grupo Gerdau, em Porto Alegre, e peça para ver a galeria privada de pinturas que existe lá. Se deixarem ver os quadros, verificará que a pinacoteca de Jorge Gerdau Johann Peter dá uma surra em muito museu de qualidade existente por aí. Mas, de que serviu isso tudo? Se o barão do aço assinou a compra da lata velha de Pasadena.
Esse é um exemplo vivo da elite brasileira. Ela é sofisticada apenas na casca. Por dentro é um grande vazio. E esse vazio gera profundezas de pensamento insondáveis e gestos grotescos, decisões bestiais. Não é por acaso que esta gente jogou o Brasil na pior recessão da história deste país e jogou na miséria mais de 60 milhões de brasileiros. Produziu a mais avassaladora onda de destruição de empregos em todos os tempos. O símbolo maior desse espírito, o comandante maior de tudo isso, foi essa figura sinistra de supremo analfabeto, o ignorante dotado da maior quantidade de títulos de doutor honoris causa no mundo ocidental. Freud escreveu um dos seus grandes trabalhos chamado Mal-Estar na Cultura. O bandido Lula é o sintoma mais evidente desse mal-estar. Uma ignorância monumental levou o Brasil a um gigantesco abismo, como se ele fosse um colossal flautista de Amelim. Como foi possível que tantos tenham permitido que o Brasil chegasse a esse ponto? Como foi possível que vicejasse tamanha ignorância? A juíza Gabriela Hardet, jovem, firme, restaura um pouco da nossa confiança, remove um tanto de ceticismo ao pesar a mão na sua sentença e aplicar 12 anos e 11 meses de cadeia para esse supremo cretino que danou o Brasil e os brasileiros. Ladrão vulgar, bem-sucedido sobre a vulgaridade do pensamento marxista. Por mais pesadas que possam parecer as penas aplicadas a ele, ainda são muito leves. Não irão nunca restaurar nem a mais mínima parte que ele retirou do Brasil e dos brasileiros, comprometendo a existência deste país por tanto tempo. Mas sempre é a hora de renascer. É bom que o renascimento ressurja pelas mãos de parteiras como Gabriela Hardet. Longa vida para ela e para todos os parecidos com ela no serviço público nacional. Até mais.